Eu acho que já chega, né? Tá na hora de alguém sentar e conversar com o torcedor. Chega de responsabilizar treinador que tem culpa também. Chega de entrevista protocolar e tá na hora de falar dos problemas. O que tem acontecido no Cruzeiro? Porque desde quando essa gestão assumiu, o clube simplesmente desandou. Estamos prestes a completar um ano de Pedrinho no comando, com Matos gerindo o futebol do cabuloso. Tivemos apenas uma única boa atuação contra o Botafogo, que se camufla também em uma noite monumental de Cássio. Afinal, se o goleiro não tivesse fechado o gol, talvez nem aquele jogo pudesse ser colocado numa lista das exceções. Eu honestamente já não sei mais o que dizer. Eu passo dias consumindo futebol e estudando esse esporte, mas tem coisas que o campo e a bola não explicam. E é por isso que os responsáveis precisam dialogar com o seu torcedor, porque tem algo de errado acontecendo desde o último ano. O principal motivo para o trabalho desastroso de Matos eu posso repetir aqui, porque eu tenho registrado tudo que eu já falei. Eu afirmei em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Não existe um planejamento. Não se sabe o que é feito nesse clube. Tudo é gerido como no início da década passada, onde o futebol era feito de bravatas. Porém, sem profissionalismo, hoje em dia você apenas patina. E no caso do Cruzeiro, o clube não tem apenas patinado, como tem deslizado para trás também. Não tem como fazer qualquer análise, porque não tem futebol. São quase 45 dias do trabalho de Léo Jardim e não tem nada. O time conseguiu perder para o Mushuk Runa. E eu me arrisco a dizer que essa talvez seja uma das maiores vergonhas recentes do clube, mas que logo será normalizada também, porque essa gestão tem feito com que esse tipo de situação se torne rotina. A gente poderia chover no molhado aqui, falar mais uma vez do patético sistema defensivo, dos laterais do time que nada justifica permanecerem na equipe, dos problemas de conclusão das jogadas e até de construção, basicamente tudo aquilo que envolve o trabalho coletivo. Mas já percebeu que a gente fazia a mesma coisa no trabalho de Diniz? A gente repete um ciclo, e isso não significa que o Jardim não tenha sua parcela de culpa. Todo mundo tem a sua culpa. Mas é que o Matos conseguiu triturar toda a esperança do torcedor do Cruzeiro e ele continua lá no comando do futebol. Eu falei ainda essa semana, o mais preocupante, Pedrinho, não é você vir a público falar que errou em algumas contratações. Isso é detalhe na fala, ao meu ver. O preocupante é ele mesmo constatando isso e olhando o valor gasto, e não se dá conta de que o problema se mantém no clube e ele não bota a cara pra falar. Eu repito, Matos, qual o planejamento do Cruzeiro? Eu quero saber por que você pensou nesses jogadores e nesse formato de negócio com muitos deles. Mas essa pergunta não vem de hoje. Na última temporada, algo já acontecia nos bastidores e nada se resolve. A forma como foi feita a transição, a mudança do plantel que estava com o Seabra no primeiro semestre do último ano dando certo pro plantel do segundo semestre que desandou, tudo beira o amadorismo, que evidencia que não tem um planejamento para que as coisas aconteçam, e com isso o campo vai apenas refletindo. Eu não acho que o clube errou com Dudu, Gabigol e esse tipo de aposta que foi feito, mas eu já havia afirmado em janeiro e até hoje eu não consigo entender o porquê um clube que tinha uma incerteza na lateral direita, por exemplo, ao invés de buscar um jogador com potencial de brigar por posição ali, foi buscar alguém que recebe quase R$500 milhão, mesmo sendo menos da metade do salário, para simplesmente não ser utilizado. E eu não tô questionando aqui o fato de o Fagner não ser utilizado, eu tô questionando o fato de o clube ter contratado um atleta afastado de um time que nem lateral tem direito hoje. Eles liberaram o reserva sem ter um reserva, para você ver o nível de contratação que o Matos foi buscar, porque não tem um planejamento. Mantiveram Marlon, desistiram de Valentim Gomes, porque tava caro e fizeram uma confusão. Foi birra então no fim das contas, porque no fim da janela quase pagaram o mesmo valor no João Vitor, que tem sido massacrado pela torcida do Vasco, e terminaram com Gamarra, que nem foi utilizado nessa noite. Que planejamento é esse, hein, Matos? O campo apenas reflete a confusão mental do Matos, que parece ter esquecido como se faz futebol, e os treinadores vão pagando por isso. O vexame dessa noite tem a digital de muita gente nesse clube, mas precisa ter a explicação de alguém, porque é inacreditável o que tem acontecido. Em um ano, essa gestão conseguiu destruir a esperança que o torcedor alimentou e sugou toda a energia dessa torcida apaixonada. A falta de respeito é gigante em nem ao menos darem alguma satisfação a esse torcedor.